Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos para mais uma leitura aqui diária da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 13, e caso seja a primeira vez que você está vendo esse vídeo, volta aí nos vídeos anteriores, né? No YouTube tem toda uma lista numerada para ficar fácil, então é só você começar lá no vídeo 3 e seguir a sequência que nós estamos lendo na ordem cronológica, a Bíblia, tá bom? Então nós estamos no livro de Jó, capítulo 13. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 12, amém? Capítulo 13 de Jó, versículo 1. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora minha defesa, e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso, seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Então aí nós temos como tema, me escutem. É Jó, aquele homem que está passando por toda aquela adversidade, aquela dificuldade, e nós vemos esse homem aqui cansado de ouvir esses amigos falando que Jó pecou, e que ele está passando por isso porque ele pecou, né? Lá no versículo 5, tem um provérbio que fala referente a esse versículo aqui que a gente leu, né? Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar-se por sábios. Tá lá em Provérbios 17, versículo 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Então, Jó está dando referência aí, né, a um provérbio que futuramente seria escrito, né, ou vice-versa, né? E aí a Bíblia vai se reafirmando sempre, né? A gente tem coisas pra frente que reafirmam lá atrás e coisas lá atrás que vão reafirmando na frente. E a Bíblia, ela é completa, né? Toda a palavra é importante. A própria palavra diz, né? Então, lá em Jó, no versículo 5, ele fala: quem dera vocês ficassem calados, vocês se passariam por sábios. E lá em Provérbios fala: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então, aí, a Bíblia reafirmando a Bíblia, né? É tremendo ler a palavra, assim, em pedaços pequenos que a gente consegue ver alguns detalhes que na correria do dia a dia, a gente lendo, assim, rapidamente, a gente acaba deixando passar, né? E acaba perdendo esses trechos tão importantes da palavra, né? No capítulo 13, Jó se dirige a seus amigos, né? São 3 amigos que o visitam. Ele faz, Bildade e Zofar. Os 3 já tiveram suas falas, e conforme eles falam, Jó responde, e aí depois que Jó responde, o outro fala, e os 3 já falaram até aqui, nesse momento que a gente leu, né? Ele se demonstra insatisfeito com as acusações que eles estão fazendo, e expressa seu desejo em debater diretamente com Deus, que nós vemos aí no versículo 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me diante de Deus. Então Jó tá tão cansado de ficar tentando ali se justificar, que ele quer falar com Deus. Ele quer se justificar perante o Senhor, porque ele tá cansado desses amigos. Ele tenta, ali os amigos vão falando que ele é culpado, e ele já tá cansado. Ele afirma que não é inferior aos seus amigos, e que quer se defender, né, perante a Deus. Então ele fala em algum versículo que a gente leu: em nada sou inferior a vocês. Deixa eu ver aqui onde que tá. Eu não lembro onde que tá aqui esse versículo que fala exatamente isso, né? Que ele nada é inferior aos seus amigos. Quando eu achar que eu leio aqui pra vocês novamente. Aqui no 2. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Como eu expliquei aqui numa outra vez, Jó tinha a mesma posição social, digamos assim, desses amigos. Então eles viviam, digamos que na mesma categoria. Então Jó era um homem muito rico, esses amigos também eram. Então a mesma classe que eles tinham, a mesma posição, a mesma inteligência, né? Eles, assim, se enquadravam no mesmo perfil. E aí, quando eles começam a falar contra Jó, digamos assim, parece que eles estão diminuindo, né, Jó, e aumentando o ego deles, e parece que só eles têm a inteligência, né? E Jó fala aqui nesse versículo: em nada sou inferior a vocês. Jó só foi afligido por Deus, né? E esses amigos não. Então essa é a diferença que nós vemos até esse momento. Jó nos mostra sua determinação e coragem no seu desejo de justiça. Ele não desiste.
Ele está disposto a arriscar tudo e provar a sua inocência perante o Senhor. Para ele, ainda que ele esteja em cacos, ainda que ele esteja destruído, sem nada, é importante para ele, para o relacionamento dele com Deus, ele se manter digno ali perante o Senhor. Para ele isso é muito importante. Então, ainda que ele esteja ali praticamente, digamos que humanamente morto, porque esse homem já passou por tudo que poderia passar, ele ainda quer se defender perante o Senhor, entende? Então a intimidade dele ali com Deus era tão grande que ele precisa estar justo diante de Deus. Ele se vê nessa necessidade. Embora seja valente da parte de Jó se defender, temos que lembrar que o ser humano é limitado em compreender os caminhos e propósitos de Deus. Devemos confiar em sua sabedoria soberana. Então, muitas vezes, ainda que Jó queira ali, ele tenha esse espírito de coragem, essa determinação em defender-se perante o Senhor, nós também temos que ter a convicção de que Deus é soberano. Então, muitas vezes a gente não vai entender o que ele está fazendo em nossas vidas, e nós temos que confiar que ele está no controle e vai dar tudo certo. Lá nos versículos do 5 ao 12, Jó rejeita as acusações de seus amigos e questiona a sabedoria deles. Ele faz várias perguntas aí, né? Do versículo 7 até o versículo 11, mais ou menos, né? São só perguntas que ele faz aí para esses amigos dele, né? E Jó argumenta que as suas palavras são vazias. Ele expressa frustração com a falta de empatia de seus amigos e implora por um ouvinte atento. Jó só queria aquele ombro amigo, sabe? Que muitas vezes a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa, né? Quantas vezes, em meio aos nossos problemas, nós só precisamos de um ombro amigo. Nem sempre queremos conselhos e palavras de coragem, de correção. Às vezes nós só queremos desabafar. Às vezes a gente não quer aquele empurrão, sabe? Às vezes a gente só vai empurrão, né? Mas tem hora que a gente não quer. A gente só quer desabafar, jogar pra fora aquilo que tá pesando em nós. E quantas vezes nós podemos ser aquela pessoa que está do outro lado também, né? E será que nós temos sido bons ouvintes, né? Aqui como tema eu coloquei aqui, me escutem. Jó está desesperado por um ouvido atento a questionamentos que ele fez, né? Que possamos ser essa pessoa também para alguém. Jó clama a seus amigos que escutem o que ele diz. No versículo 6 ele fala: ouçam agora a minha defesa, prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Porque ele acredita que se eles considerassem aquilo que ele estava falando, eles iriam entender suas necessidades. Que se eles ouvissem atentamente, entenderiam que ele é inocente. Então parece que eles estão cegos, estão vendo só aquilo que eles querem ver, né? Como acontece às vezes com a gente também, né? Às vezes parece que a sociedade se cala e ninguém tá ouvindo aquilo que a gente tá falando, né? Parece que a gente se torna mentiroso, né? Em certos aspectos, né? E Jó só tá ali tentando alguém que o ouça, sabe? E quantas vezes a gente tá no lugar de Jó, mas também no lugar desses amigos, sabe? É muito importante a gente olhar as histórias nas duas perspectivas, sabe? Jó tá ali tentando se justificar, porque ele não pecou, ele não fez nada para que recebesse tais punições, vamos dizer assim, né? Punições, vou falar nesse termo aqui pra gente ficar mais completo aí, mais centrado na história. Jó não fez nada para receber aquilo, né? E parece que ninguém percebe, né? Tá todo mundo cego e só achando que ele pecou, por quê? Porque vamos dizer que era uma lei, que era uma regra. Então, quantas vezes a gente parece que fica cego por conta de coisas, até de religiosidade mesmo, que a gente implanta e a gente coloca na nossa mente isso e foca naquilo e parece que nos cega, sabe? Que nós possamos quebrar isso da nossa vida, que possamos julgar menos e acolher mais, sabe? Muitas vezes somos essa pessoa que está precisando, mas também nos colocamos do outro lado, como ouvintes. Você tem sido um bom ouvinte para os seus amigos? Ou até pessoas que chegam a você, às vezes nem são amigos, às vezes são pessoas que Deus está colocando ali para você aprender algo com aquela pessoa, e muitas vezes nós não sabemos ouvir. Nós queremos dar a nossa opinião, queremos falar de que jeito a pessoa deve fazer. E nem sempre é dessa forma, né? Às vezes a pessoa só está desabafando, ela só quer um ouvido ali pra ouvir aquilo que ela quer falar, sabe? Às vezes ela não quer a sua opinião, às vezes ela não quer que você diga como que ela tem que agir, o que ela tem que fazer, né? Às vezes na nossa impulsividade a gente já vai falar, faz isso, faz aquilo outro. Será que a pessoa quer isso, né? Jó só queria alguém aqui que não é que concordasse com ele, mas que ouvisse aquilo que ele estava falando. E ele não teve essa pessoa até então, né? Os três amigos ali estão falando a mesma coisa sempre. Que nós possamos nos colocar no lugar dos dois. Naquele que a gente quer falar às vezes e não tem a oportunidade, mas também naquele que precisa ouvir. Que nós possamos ser esses ouvidos atentos à voz das pessoas que nos rodeiam. E também à voz do Senhor. O Senhor fala. Muitas vezes é nós que não estamos disponíveis o suficiente para ouvir a voz dele. Que você tenha um dia abençoado, que essa palavra venha falar no seu coração e que possamos ser melhores a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.